Povo do avivamento, boa noite. Aqueles que vão morar no céu, digam amém mais forte. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós vamos pegar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, a palavra mais poderosa que existe no planeta Terra, nos céus e na terra, porque esta palavra, ela tem vida, esta palavra, ela muda, essa palavra, ela transforma, essa palavra transforma corações. Ela transformou a minha vida, transformou a sua vida e vai transformar a vida ainda de muitos. Você crê nisso? Diga um amém. Amém. Então levanta bem alta a sua palavra assim, ó. Esta é a palavra do Deus vivo. É alimento para a minha vida, para a minha alma. Em nome de Jesus. Nós vamos abrir no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Então vamos lá, 1 Coríntios 13, 13. Posso ler? A minha mensagem vai ser curta porque já é 7h15, nós temos a ceia hoje. Agora, pois, olha para a sua Bíblia, olha para a pessoa que não tem a Bíblia, aproxima-se dela. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é... Vamos repetir? Eu quero tomar como tema da minha palavra hoje, não podemos separar o que Deus uniu. O que eu falei mesmo? Não podemos separar o que Deus uniu. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço pelo seu amor, pela sua bondade, por ter nos levado na convenção em paz, retornado em paz. Obrigado por estar aqui diante dos seus filhos, do povo qual o Senhor me constituiu pastor deles, que o Senhor possa abençoá-los, fortalecê-los e dê a eles vitória para que eles possam vencer. A nossa intenção, ó Deus, é caminhar em direção ao reino dos céus. Em nome de Jesus eu oro e repreendo qualquer força negativa que porventura querer atrapalhar e não tenha poder neste lugar. Acampa anjos nos quatro cantos desse templo, Senhor, e que a tua palavra possa adentrar profundamente nos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus e todos digam amém. Amém. Antes de ser sentado, dê um abraço no seu irmão, diga para ele assim: você é filho legítimo do Deus vivo. Você é filho legítimo do Deus Todo-Poderoso. Assentados. Alguém lembra do tema do sermão que eu falei? Não pode separar o que Deus uniu. Outra vez. Não pode separar o que Deus uniu. Outra vez. Não pode separar o que Deus uniu. Nós lemos aí, agora há pouco, esse verso, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Então vamos lá. A fé, a esperança e o amor são três elementos importantíssimos em nossas vidas. Sem eles não atingiremos o alvo tão sonhado. Deus uniu os três para o nosso próprio bem. Posso ouvir um amém? Não, preste bem atenção, não dá para viver com fé se não tiver a esperança. Não dá para desempenhar uma profunda fé e cultivar uma exuberante esperança se não possuir amor. Devemos caminhar nessa direção consciente que precisamos da fé, da esperança e do amor. Há pessoas que são amplas de amor, mas se fracassa por falta de fé. Há pessoas que demonstram uma robusta fé, mas caem por falta do amor. Não podemos separar o que Deus uniu. Repito, fé, esperança e amor. Muitas pessoas acham que a fé está adiante, está lá na frente, está na frente dos nossos olhos e que devemos caminhar em direção dela. E não é verdade. Quem está adiante é a esperança e não a fé. A fé está atrás.
Aí você olha, pastor, como olhar para trás? Veja bem, quando nós cremos, cremos em quê? De onde vem a fé? Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé provém da palavra de Deus. Fala para o seu irmão do lado, a nossa fé provém da palavra de Deus. Nossa fé está baseada na palavra que Deus falou ou que ainda vai falar? Presente, passado ou futuro? Uma pessoa respondeu: a nossa fé está baseada na palavra que Deus falou ou que ainda vai falar? Do que Deus falou. Isso significa passado. Deus já falou e o que Ele falou provocou fé. Posso ouvir um amém? Então minha fé está olhando para o passado, porque foi no passado que Deus falou. Eu tenho que manter a minha fé no que Ele falou e esperança no que Ele disse que vai acontecer. Quem crê, diga amém. Um exemplo: a promessa da volta de Jesus exige fé, sim ou não? Mas a ansiedade da volta de Jesus é uma questão de esperança. Se separarmos a fé, a esperança e o amor, estamos separando o que Deus uniu. Vejam bem, a fé vem pelo e ouvir. Quando se ouve, nasce o fundamento. Fundamento é o alicerce. Digam amém. O alicerce gera a esperança. E a esperança traz para a realidade o que ainda é aparente. Quem está entendendo, fala amém. Agora tem um detalhe, amados. A fé e a esperança não prosperam se não tiver o acompanhamento do amor. Se a fé age sem amor, seu trabalho é vão. Se a esperança age sem amor, sua ação é improlífica. Não tem condições. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz: o amor é paciente. Quando se diz paciente, é esperançoso, é esperança. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se alardeia e nem se incha. Posso ouvir um amém? Ainda no capítulo 13, 1 Coríntios 13, 7, ainda fala sobre esse amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no versículo 8 ele diz que o amor jamais acaba. Por isso a fé e a esperança e o amor têm que andar lado a lado. Ou seja, a fé e a esperança têm que andar lado a lado com o amor. Quem está entendendo, diga aleluia. Paulo, que antes se chamava Saulo, era um tremendo perseguidor dos cristãos. Todos os cristãos sabem disso. A fé de Saulo estava apoiada na palavra do sumo sacerdote. A esperança de Saulo era colocar na prisão todos aqueles que se diziam cristãos, seguidores de Cristo Jesus. O amor não existia no coração de Paulo. No lugar do amor existia ódio. Ódio daqueles que se diziam cristãos. Quem está entendendo, diga amém. Mas um dia a Bíblia deixa claro que Saulo ficou sabendo da existência de um grupo de cristãos na cidade de Damasco. E ele então dirigiu-se ao sumo sacerdote e disse: olha, existem cristãos em Damasco, e o que posso fazer? Os sumos sacerdotes disseram: você tem carta branca, Saulo, você pode fazer o que quiser, pode lançar na prisão, pode expulsar da cidade. E um dia então Saulo prepara um grupo de soldados e marcham em direção de Damasco esperançoso, na esperança de colocar na prisão todos aqueles que se diziam crentes, todos aqueles que se diziam evangélicos.
Você conhece a história e sabe muito bem que quando eles marchavam em direção da cidade de Damasco, uma luz do céu desceu e cercou Saulo amontado no seu cavalo. O cavalo se assustou tanto por causa da luz forte que empinou e Saulo caiu por terra. E quando ele cai por terra, ele não consegue abrir os olhos por causa da forte luz. E ali caído ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele então não consegue abrir os olhos, mas ele ouve bem claro. Então ele pergunta: afinal, quem é o Senhor? Quem és tu? E ele então, a voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Acredito que quem sabe Saulo disse: Senhor, mas eu nunca persegui o Senhor. Mas o Senhor disse: você persegue o meu povo, você persegue os crentes, e todo aquele que persegue um dos meus filhos está perseguindo a mim. E duro, disse Jesus para ele, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele então baixa a cabeça arrependidamente de tudo quanto ele havia feito, ele havia realizado. Ele então move os lábios e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Jamais Saulo tinha dito isso para alguém, porque ele era o tal. Todos tinham medo. Jamais ele ia se humilhar diante de alguém e dizer: então, o que você quer que eu faça? Mas diante do Todo-Poderoso ele teve que dizer. Não porque ele estava dizendo aquilo porque foi quebrado, mas porque reconheceu que aquele que falava com ele era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então disse o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá será dito o que te convém a fazer. E ele levanta e é guiado por uma mão e vai para a cidade de Damasco, numa rua chamada à direita, e vai justamente para uma casa de um homem chamado Judas. Olhe para mim. Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. E durante esses 3 dias acredito que ele orou constantemente. Acredito que a oração de Saulo era: me perdoa, eu cometi muitas coisas ruins. Quem sabe ele lembrou de ter participado da morte de Estevão e muitas outras prisões. 3 dias ele estava ali clamando, 3 dias ele estava ali arrependido, 3 dias ele estava ali se considerando um derrotado, acabado. Eu sou miserável, eu mereço sofrer, eu persegui o povo do Senhor. Num daqueles dias, ele dormiu por causa do cansaço, e ele teve um sonho. Ele sonhou que um homem por nome Ananias chegou ali, colocou as mãos sobre a sua cabeça, orou por ele, ele voltou a enxergar e a sua vida mudou. Naquele mesmo instante, Deus Todo-Poderoso falou com Ananias: Ananias, vá até a rua chamada à direita, procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Vai, porque ele está orando, e numa visão ele viu você indo colocar as mãos sobre ele. Vai lá e ora por ele. Ananias questionou. Parecia que ele questionava achando que Deus não é sabedor de tudo, porque quando Deus manda não precisa questionar, certo ou errado? Mas ele questionou dizendo: Senhor, talvez ele está dizendo: será que o Senhor não sabe que esse homem é perseguidor dos crentes? Eu não estou dizendo que ele disse isso, mas ele disse assim: Senhor, esse homem é perigoso, esse homem é perseguidor dos crentes, esse homem, todo mundo tem medo dele, quando ele chega todo mundo treme. Amém? Mas Deus disse, ou seja, Jesus disse: Ananias, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E virou para ele e disse: Ananias, vá, e eu vou te mostrar o quanto vale padecer pelo meu nome. Digam aleluia. O quanto vale padecer pelo meu nome.
Ele foi, orou pelo homem, o homem passou a enxergar, o homem mudou de vida, o homem foi batizado. Quando o homem já estava numa vida espiritual bem melhor, o seu nome foi trocado, deixou de ser Saulo e passou a chamar Paulo. Saulo quer dizer grande, Saulo quer dizer nariz empinado, Saulo quer dizer eu sou, eu posso, mas Paulo quer dizer humilde, simples, pronto para ouvir. Deixou de chamar Saulo para chamar Paulo. Digam amém. Imediatamente deixou de apoiar a sua fé nas palavras do sumo sacerdote e passou agora a apoiar a sua fé nas palavras que no passado ele ouviu quando caiu do cavalo, daquele que é o grande eu sou. E a partir daquele momento, Paulo mudou por completo. Digam aleluia. A fé de Paulo agora era na palavra de Jesus. Repito, tudo o que ele havia ouvido quando Jesus falou com ele. Paulo cresceu tanto, que dá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo agora para o alvo. Por que ele diz prossigo para o alvo? Porque a fé já estava apoiada em Jesus Cristo. A fé dele já estava apoiada naquele que lá atrás disse para ele. E agora ele diz: eu prossigo para diante, na esperança de tocar, receber aquilo que tanto almejo. Aqui diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, ele dizia: a minha fé está lá atrás apoiada na palavra de Jesus, e eu prossigo para o alvo. Quer dizer, a minha esperança está lá adiante, e prossigo para lá. O amor de Paulo pelo seu trabalho era indubitavelmente desmedido. Posso ouvir um amém? Fé, esperança e amor batiam fortemente no coração de Paulo. Fé nas palavras de Jesus, esperança no que ele ainda ia receber, amém? E amor pelo que fazia. Onde ele não conseguia chegar, ele escrevia uma carta. Olhe para o Novo Testamento, quantas cartas que Paulo escreveu. Onde ele não conseguia chegar, ele escrevia uma carta. Um amor profundo pelo que fazia, um amor profundo pela palavra do Deus vivo. Amém? Paulo foi um dos primeiros apóstolos a trabalhar com célula. Se você olhar no livro de Atos capítulo 16, ele tinha uma célula na casa de Lídia. Se você olhar em Atos capítulo 18, ele tinha uma célula na casa de Áquilas e Priscilas e muitos outros. Digam aleluia. Em muitos outros lugares, todas as cartas escritas por Paulo mostram o tamanho do seu amor. O amor que ele tinha por Deus, o amor que ele tinha pela palavra, o amor que ele tinha pelos seus irmãos. A vontade dele era que todos se entregassem a Cristo. A vontade dele era que todos viessem a se converter. A vontade de Paulo era que todos viessem para Cristo. Ele não tinha medo de bandido, ele não tinha medo de nada, porque ele acreditava que o Todo-Poderoso conduzia os seus passos todos os dias. E se ele morresse era lucro. Pode aplaudir mais forte para Jesus. Eu quero concluir minha pequena fala dizendo a vocês: a fé, a esperança e o amor de Paulo era tão grande que ele concluiu dizendo, 2 Timóteo 4:7, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Repito o que ele disse: combati, completei. Se realmente, igreja, queremos ir para o céu, o caminho é a fé na palavra que Deus falou. Se realmente queremos o céu, devemos esperar no que ainda está por vir. Se realmente queremos ir para o céu, digam amém, devemos aumentar o amor uns pelos outros e pelo trabalho que desempenhamos na obra de Deus. Seja qual for, em qualquer área, amor para fazer, não com briga, não com discussões, não querendo atrapalhar, não querendo impedir, mas deixe que a fé, a esperança e o amor ser
certeza você será grandemente abençoado. Esses três foram unidos para o bem daqueles que amam a Deus. Fala para o seu irmão: fé, esperança e amor foram unidos por Deus para o bem-estar daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, fica de pé e aplauda o nome dele. Agora dê a mão ao seu irmão que está do seu lado. Lembrando que a fé, a esperança e o amor tem que prevalecer no nosso coração. Tem que estar guardado dentro de nós. Feche os seus olhos. Fé, esperança e amor. Quando você se reunir para orar, esteja firme. Quando você se reunir para um diálogo ou para colocar às claras algo que está errado no grupo, faça com fé, esperança e amor. Para de criticar um ao outro, insultar. Para com isso. Vamos viver seguindo este Jesus Cristo maravilhoso, que no passado falou que viria, e nós estamos na esperança que essa esperança vai se tornar realidade o mais breve possível. Pai, eu coloco nas tuas mãos o teu povo. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta semana, que o Senhor colocou para passar para o teu povo, passei essa pequena palavra nesta noite, e que ela possa fazer a diferença, e que esta igreja seja uma igreja avivada, seja uma igreja de homens e mulheres abençoados. Pai, nós queremos os céus, nós queremos a eternidade, nós queremos viver contigo. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, e às vezes queremos impor por força, por violência. Oh meu Deus, eu coloco cada um nesta noite nas tuas mãos, todos os departamentos, todos os líderes de células, líderes de louvor, de teatros. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos possam estar firme no teu caminho, sendo obediente à sua liderança, sem discussão, sem problemas, sem briga, mas que teu amor esteja derramado sobre os nossos corações. Eu oro e abençoo a tua igreja, que nesta noite vai participar da ceia do Senhor. Ceia que em breve todos nós vamos estar reunidos na mansão celestial, participando da maior e mais importante ceia que o Senhor tem preparado para nós. E agora eu te peço por aquele que está doente, que ele seja curado. Meu Deus, eu peço por aquele que está com problemas até o pescoço, que o Senhor ajude a resolvê-los. Pai, em nome de Cristo, eu peço por esse que está chateado, triste por alguma coisa. Meu Deus, faça a tristeza que está no coração deste homem, desta mulher, saltar de alegria, porque está no corpo que pertence ao Deus Todo-Poderoso. Eu repreendo toda a fúria do inferno, todo o poder das trevas. Meu Deus, eu peço por os adolescentes desta igreja, pela juventude desta igreja, pelas crianças desta igreja, por aquele que nos visita, pelas células, por aquelas que vão se multiplicar, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e coloco cada um nas tuas mãos, num poderoso nome de Jesus. Agora você vai dar um abraço no seu irmão, falando para ele assim: sem fé, esperança e amor não chegaremos a lugar nenhum. Abraça e fala essas palavras. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Faça isso, abraça o teu irmão. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Agora, Ao único que é digno de receber a honra e a
consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia! Consagramos, Senhor.